Trazendo agora para uma realidade mais presente em cima da minha, da sua, das nossas propriedades rurais. Né? Você que está aí em diferentes pontos do Brasil, que tem a sua propriedade rural com 1 alqueire, com 2 alqueires, com 5 alqueires, com 10 alqueires, com 50 alqueires, com 100, 200, 500, 1000 alqueires ou até mais. Você tem a sua propriedade rural e você está ali com o processo de apicultura, com o processo de criação de abelhas. Você está ali às vezes iniciando a apicultura ou já fazendo uma prática de uma apicultura mais profissional e aí você sempre se pergunta, eu devo plantar plantas para abelha? E essa é uma pergunta que todo apicultor faz e a resposta que eu dou para vocês é, depende. Por que que depende? Porque a primeira coisa, como eu falei para vocês lá atrás no vídeo, é o calendário apícola. Você tem que determinar o seu calendário apícola. Calendário apícola é o que derruba o conteúdo do achômetro. Lá nos anos 70, nos anos 80, quando a gente iniciou a apicultura, todas as tecnificações de apicultura que existiam, elas falavam assim, não, implanta 20, 30 colmeias na sua propriedade, se produzir bem com 20, 30, você passa para 50. Se produzir bem com 50, você passa para 100. Se produzir bem com 100, você passa para 150. Naquele ano que produzir abaixo do esperado, é sinal de que o número ideal de colmeias era aquele que você instalou no ano anterior. Meus amigos, eu pergunto, é dessa maneira que a gente constitui um projeto apícola? Como que você vai constituir um projeto de agronegócio que envolve custo, que envolve investimento, sem você ter a certeza do número de colmeias que cabe na sua propriedade? Não existe você implantar qualquer projeto de apicultura sem que você estabeleça o mapeamento de satélite, o georreferenciamento do seu apiário, para você saber o que existe de pasto apícola. Quando a gente faz o mapeamento georreferenciado, a gente estabelece o quê? A gente estabelece o ponto do apiário no mapa, a gente estabelece o raio de ação da abelha. Lembram que o raio de ação da abelha é 1,5 km? Não, Armindo, mas o meu curso, meu professor falou que é 3 km. Me perdoe, meu amigo, a abelha não vai 3 km. A abelha não vai 4 km, a abelha não vai 5 km. Em raríssimas situações, a abelha vai 5, 6 km em condições de fome, extrema fome. E normalmente quem vai 5, 6 quilômetros não são todas as campeiras. São as campeiras com mais de 38 dias de vida, com muita experiência de trabalho, para poder passar no meio das matas, no meio das árvores, fugir dos predadores, fugir de formiga, fugir de aranha, para poder chegar até o pasto apícola. E essa viagem também que ela faz de 5, 6 quilômetros não é para produzir mel, é para poder buscar comida para o enxame não morrer. É uma condição singular apenas dos enxames que estão com fome. As abelhas trabalham um raio de 1,5 km. É o que ela vai, é o que ela visita e até onde ela ameaça ir para poder buscar alimento. Então o mapeamento satélite, ele é feito dentro desse raio de 1,5 km. No mapeamento lá no computador, a gente traça esse raio de 1,5 km e dentro desse raio de 1,5 km a gente começa a delimitar as áreas verdes. A gente começa a delimitar as áreas de pasto apícola, as áreas de mata, as áreas onde você encontra vegetações diversas, as áreas onde você encontra, por exemplo, uma monocultura de laranja, ou uma monocultura de crotalária, ou uma monocultura de girassol, ou uma monocultura de macieira, que são plantas boas para a produção de mel, e que aí a gente coloca dentro daquele mapeamento aquela área delimitada para constituir o número de colmeias que você vai implantar no apiário. Então o primeiro ponto é esse. O que existe de pasto apícola no entorno da sua propriedade rural? Esse é o primeiro ponto para você saber se você vai carecer de fazer um plantio e se fizer o plantio com qual objetivo. Então o primeiro ponto é o mapeamento. Uma vez que você determinou esse mapeamento, vamos supor que você tem uma área de aproximadamente 5 alqueires nesse raio de 1,5 km que a abelha trabalha. Um raio de 1,5 km que a abelha trabalha, ele constitui uma área total de 170 alqueires totais, que a abelha ela cobre. Não quer dizer que ela está produzindo mel, porque às vezes é só 170 alqueires de pasto de vaca. E pasto de vaca é pasto de vaca, não é pasto de abelha. Né? Então você vai estar constituindo ali aquele raio de 1,5 km e naquele raio de 1,5 km você tem 5 alqueires dentro dos 170 alqueires que constituem o raio de 1,5 km que a abelha trabalha. Vamos dizer que aqueles 170 alqueires, você tem ali uma quantidade em torno de 20% de pasto apícola constituído. Ou seja, em torno ali de 34, 35 alqueires é de vegetação natural que existe no raio de 1,5 km. Armindo, mas a minha área é só 5 alqueires. É,
A sua área são 5 alqueires, mas quem diz que a abelha vai ficar dentro apenas da sua área? A abelha vai além da cerca. Existem apicultores que acreditam que a abelha só vai até a divisa da cerca, por incrível que pareça. É algo que é surreal de imaginar, mas tem gente que pensa isso. Não é isso, né, gente? Ela vai além da cerca. Ela vai no seu vizinho, no seu outro vizinho, no seu outro do outro vizinho, naquela mata que está lá atrás do morro, ela vai lá. Aquilo tudo faz parte do pasto apícola dela e ela vai buscar o alimento para poder trazer para a colmeia. Uma vez que isso foi estabelecido, aquilo ali determinou para você que você tem ali um potencial ali de instalação ali em torno ali de 70, 80 colmeias. Tudo bem, Armindo, mas e o restante da área? E os meus 5 alqueires? Eu não poderia fazer um processo de plantio dirigido para poder estabelecer um processo de produção de mel? Pode. E aí é onde a gente entra, fomentando para vocês a ideia de você desenvolver, como é uma área, por exemplo, de 3, 4, 5 alqueires, não é tão grande, você constitui uma área de um pomar bem sortido de laranja, mexerica, limão, macieira e outras plantas que envolvem aí os processos aí de citros, os processos aí de pomares, como por exemplo a mangueira, ou mesmo como por exemplo as goiabeiras, onde você vai ter ali um processo de floração muito intenso dessas plantas, constituindo para você um pasto apícola muito eficiente. Isso é o que, a princípio, você tendo a sua chácara, você tendo o seu sítio, você tendo a sua propriedade, você pode estabelecer em termos do pomar. O que isso vai representar em termos de acréscimo de produção de mel? Lembre o seguinte, a abelha não vai em um raio de 1,5 km? Se ela vai em um raio de 1,5 km, mas ela encontra naquele período de floração do seu pomar toda uma oferta de flores num raio de 100 metros, 150 metros, 200 metros, para que ela vai viajar 1,5 km? Se existe o alimento na porta de casa. Então ela não vai precisar viajar longe. Então você imaginar uma área, por exemplo, de um pomar no entorno do apiário, num raio de 100, 150, 200 metros, muito sortido, formado ali de vegetações ali que deem um grau elevado de florescimento, é tudo o que a abelha deseja e isso vai economizar etapa de trabalho para ela. Mas isso vai constituir para mim um acréscimo em produção de mel? Em produção de mel, em um apiário, por exemplo, de 70 a 80 colmeias, no raio de 1,5 km, onde você tem ali em torno ali de 20% de pasto apícola, isso vai constituir um acréscimo de em torno de 5 a 8% de aumento de produção de mel. Só isso, Armindo? Então quer dizer que eu vou pegar ali um raio de 100, 150, 200 metros, fazer um pomar, e o que vai constituir de aumento de produção de mel é só isso? É só isso, meus amigos. Porque a gente não está falando de uma quantidade de flores suficientes para poder pegar as suas 70, 80 colmeias e elas transformarem isso num volume gigantesco de mel. Ela vai constituir o volume gigantesco de mel a partir do que existe no raio de 1,5 km. Lembra que a abelha vai visitar uma área de 170 alqueires. O que são os seus 2, 3, 4, 5 alqueires dentro dos 170? Ele constitui uma área pequenininha. Ele constitui ali menos de 1% do total da área que a abelha cobre para poder buscar alimentos. Então você não pode se iludir de que é você plantar ali uma quantidade de 200, 300, 500 árvores de planta, que isso vai determinar um aumento substancioso no volume de produção de mel. Se você falar para mim em plantar 50, 60, 100 mil árvores, aí é diferente. Aí nós já estamos falando de um volume de árvores que ela vai pegar uma área ali de 500, 600 metros de raio do apiário. Já vai pegar uma área ali em torno de 50, 60 alqueires da área que a abelha cobre. Então aí vai dar interferência no volume de produção de mel, de um aumento ali de 30, 40% no volume de produção de mel. Mas se você pensar a sua área de 3, 4, 5 alqueires, aí você não vai encontrar esse volume todo que você espera. Por um outro lado, você vai ter um acréscimo de produção de frutas no seu pomar da ordem de 40 a 50%. Então você não pensa não é só na abelha. Você não pensa não é só na produção de mel. Você tem que imaginar que a abelha está dentro de todo um conjunto de sinergia que envolve natureza e que depende da abelha para realizar a polinização cruzada para efetuar o processo da produção das frutas. Então se você não vai ter um aumento de volume tão substancioso no que diz respeito ao mel, você se prepara, meu amigo, que você vai produzir 50% a mais de laranja, 50% a mais de limão, 50% a mais de goiaba, você vai produzir 70%, 80% a mais de mexerica. Se você imaginar árvores de abacate que vão ter na sua propriedade, você vai aumentar a produção na casa dos 800%, o volume de aumento de produção de abacate.
tudo motivado pelo processo de polinização. Não vai existir uma quantidade de flores suficiente para a abelha aumentar o volume de produção de mel, mas vai existir abelha suficiente para poder promover uma polinização eficiente no seu pomar e dessa maneira validar a sua propriedade do ponto de vista ambiental pelo pomar presente nela.